Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos aí para mais um devocional. E o texto que nós temos para a nossa reflexão nessa manhã está em Apocalipse capítulo 21, verso 7 e verso 8. Eu quero ler o verso 7 também, porque o verso 7 diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele será meu filho. Então aqui é justamente o momento mais esperado da igreja que milita, que luta, combate toda a heresia, o pecado, que muitas vezes são discriminados no mundo que vivemos, pagam um preço alto. Mas quem vencer? E esse vencer aqui está justamente na total dependência do Senhor. Quando nós confiamos nele, ele nos dá a força para ser um vencedor. Então, quando o povo estava para entrar na terra prometida, uma das recomendações é ser forte e corajoso. Então, vencer é manter-se, a confiança é fundamentada no Senhor, porque ele nos conduzirá em triunfo. Mas aí, quanto aos covardes, quanto aos incrédulos, quanto aos abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, aos idólatras e todo mentiroso, a parte dele será no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então é aqui o momento mais triste que pode se perceber no texto sagrado, porque o texto está chamando a atenção justamente e alertando em que esse fato vai acontecer para aqueles que não estão caminhando com Cristo, aqueles que de fato ouviram o Evangelho e simplesmente não seguiram as orientações da palavra do Senhor. Então é interessante que no Apocalipse ainda, no capítulo 22, versículo, eu quero ler o verso 15, mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. E no capítulo 21, e o versículo, no capítulo 21, quando fala lá, o último verso desse texto aqui, diz que e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, irmãos, é por demais maravilhoso a gente sabermos a esperança gloriosa que os salvos devem manter e ter na palavra de Deus, a confiança, e deixando todo tipo de perversão, pecaminosidade, que de fato afasta o homem de Deus. Inclusive Paulo, ele em vários textos bíblicos, ele exorta, chama atenção. Em outro texto também que eu gosto muito, sim, é justamente pela a demonstração que ele deixa aos Gálatas, né? A igreja em Gálatas, é no capítulo 5, verso 19 a 21, quando ele diz assim: porque a obra da carne são manifestas quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quer dizer, a Bíblia Sagrada, ela está farta de texto que nos orienta, que nos exorta através dos profetas, através dos apóstolos, através do próprio Senhor Jesus Cristo. E a igreja hoje também, ela tem a mesma missão, para que possamos combater todo tipo de imoralidade e preservar uma vida íntegra em santificação, para viver uma vida na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos conduza sempre aos seus propósitos, à sua vontade, e que em Cristo Jesus possamos vencer todas as barreiras, todos os empecilhos, todos os dardos inflamados do maligno que muitas vezes quer destruir o povo de Deus. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém?